Irmãos, nós lemos a palavra de Deus, livro de Apocalipse, capítulo de número 2, dos versículos 12 ao 17, para quem não chegou a tempo de pegar a leitura. Esse trecho da palavra de Deus, estamos falando sobre a terceira carta a uma das igrejas da Ásia, especificamente a igreja de Pérgamo. Já estivemos aqui nas segundas-feiras pregando, nas 2 semanas anteriores, a primeira carta e a segunda. E hoje vamos falar sobre a terceira carta, destinada à igreja em Pérgamo. Os irmãos sabem que essas 7 igrejas, elas eram localizadas na Ásia. E João, tendo uma visão de Deus, estudar essas cartas para essas igrejas. Nós já vimos que as igrejas precisavam ouvir uma mensagem da parte de Deus. Essas igrejas são entregues aos anjos, ou seja, aos pastores, para que eles possam, assim, cumprir aquilo que Deus tem para essas igrejas. A cidade de Pérgamo é também uma cidade também que adotava a idolatria ao Império Romano. Assim como a igreja de Esmirna, Pérgamo também adotava essa idolatria ao Império Romano. Então César era idolatrado. Na cidade de Pérgamo, ali havia uma igreja que não havia se dobrado a essa prática idólatra. Então, na carta que é escrita, inicialmente no versículo 12, o Senhor se apresenta da seguinte forma: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Você sabe, os irmãos devem saber, né? Muitos devem saber, que Cristo se apresenta a João, no capítulo 1 de Apocalipse, como aquele que tem uma espada de 2 fios. Da boca dele saiu uma espada de 2 fios. Os irmãos também já ouviram muito falar sobre uma passagem da Bíblia, em Hebreus, capítulo de número 4, versículo 12, onde está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, e que penetra até a divisão da alma e do entendimento do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa espada que a Bíblia se refere está no próprio Jesus, e aqui é a palavra de Cristo. Então é penetrante, irmãos. A palavra de Deus, ela penetra na pessoa de maneira muito profunda. E aqui, nesse versículo aqui, nós lemos em Hebreus 4:12, você vê a profundidade do que nós estamos falando. Vai até as juntas e medulas, né? Da divisão da alma e do espírito. Irmãos, ninguém, homem algum, consegue alcançar essa divisão. Mas a palavra de Deus, ela alcança essa divisão. Glória a Jesus. É o reino espiritual, é o mundo espiritual que nós vivemos. Nós vivemos de forma espiritual, porque nós cremos num livro espiritual que é a palavra de Deus. Esse livro é regido. O tema central desse livro é Jesus Cristo. Glória a Jesus. Algumas pessoas tentam centralizar, colocar temas em suas mensagens, né? Nós fazemos isso. Colocamos temas em nossas mensagens. Nós pregamos sobre diversos assuntos, mas tudo que nós falamos converge para Jesus. Aleluia. Autor e consumador da nossa fé. Mas esse versículo de Hebreus vai mais adiante, esse capítulo vai mais adiante, no versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Tudo
tudo está diante de Deus. Deus vê tudo. Deus vê todas as pessoas. Deus contempla cada um de nós em todos os momentos de nossas vidas. Não tem como se esconder da presença de Deus. Não tem como nós escondermos nossos atos de Deus. Ainda que o seu pai não veja, o seu esposo, a sua esposa, ainda que o pastor não esteja enxergando, porque nem tudo Deus revela ao pastor, mas Deus tudo vê. Aleluia. O salmista vem falar que se ele fosse nas mais profundezas dos oceanos, não tinha como escapar dos olhos de Deus. Ninguém escapa dos olhos de Deus. Aleluia. Essa igreja aqui também não conseguiu escapar dos olhos de Deus. Ele fala para essa igreja da mesma forma que fala para as outras igrejas. Eu sei as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Aleluia. Eu sei o que você tem feito. Eu sei por onde tem andado. Eu sei tudo. Aleluia. Mas aí você observa ele falar, e essa igreja aqui é mais uma igreja em que ele vem trazer as suas qualidades, mas também ele tem uma advertência para essa igreja. Ele chama a atenção dessa igreja. Alguma coisa não está correta, alguma coisa não anda bem nessa igreja. E ele traz a advertência para essa igreja. Aleluia. Aí eu quero trazer para os irmãos algo interessante aqui. Olha só, essa igreja, ela estava situada num lugar muito ruim. Aqui a Bíblia menciona, né, que essa igreja estava situada num lugar onde estava o trono de Satanás. Versículo 13. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Veja bem. E retens o meu nome, não negaste a minha fé. E ainda no dia de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Olha onde ela estava situada, no lugar onde Satanás habita. Por certo, esse lugar aqui, onde a igreja está situada, Pérgamo, por ser um lugar, uma igreja, estava na cidade de Pérgamo. Essa cidade é uma cidade que tinha muita adoração a César, aos cultos do imperialismo romano, né? Adoração a César. Ali, essa igreja, essa cidade, parece que foi a primeira cidade onde foi aberto um templo a César. Então a igreja estava situada num lugar como esse, nocivo para os cristãos. Aleluia. Então, você observa que a influência de Satanás era muito grande nessa cidade. Ele dominava a cidade e a igreja estava ali no meio, inserida naquela cidade, onde a grande maioria das pessoas, né, estavam ali voltadas para a adoração ao homem, para a prostituição e outras práticas. Aleluia. Então é um lugar muito ruim, mas Deus, aleluia, vê nessa igreja uma igreja que retinha o nome do Senhor e não negava a sua fé. Aleluia. Nós ficamos olhando, irmãos, quando a Bíblia menciona algo assim, que apesar da dificuldade do lugar que a igreja estava inserida, ela não negava a sua fé. Glória a Jesus. Não parece atualmente que nós vivemos assim num lugar nocivo à fé cristã? Um lugar difícil de ser crente, né? Estamos no mundo aí entregue às paixões, à prostituição. As pessoas andam na rua muito à vontade, falando o que bem entende, né? Praticando o que bem entende, coisas que a Bíblia condena, e você vê muitos praticarem de maneira assustadora. A mentira, né? A vulgaridade, tantas outras coisas que são contrários à vontade de Deus, você vê claramente nas ruas, e nós estamos inseridos nessa sociedade, uma sociedade entregue a Satanás. Aleluia. É por isso que a Bíblia menciona o príncipe desse século, porque ele está reinando, ele está fazendo coisas terríveis, levando pessoas à perdição, mas nós estamos inseridos. Mas o que mais me alegra é saber que aqui nesse lugar há um povo que não negou a Jesus. Aleluia. Há um povo que está guardando a sua fé. E esse povo é você que faz parte desse povo.
Aleluia. Você faz parte de um povo que não está negando a sua fé, está guardando a sua fé. Aleluia. E existia um templo dedicado a Esculápio, né? Segundo pesquisa, nós descobrimos que existia um templo na cidade dedicado a Esculápio. Esculápio é o deus da cura, chamado Deus da cura, né? Segundo a tradição lá deles, ao que eles acreditavam, Deus da cura, Esculápio. E o símbolo desse Deus, o símbolo eram duas serpentes envoltas numa haste, numa vara. E aí esse mesmo símbolo, você observa que é o símbolo da medicina. Duas serpentes envoltas em uma vara, é o símbolo da medicina. Então aqui nesse tempo existiam pessoas que adoravam esse Deus da cura, né? Você vê que essas coisas se propagam pelo mundo, né? Coisas pagãs, e até hoje está aí. Mas apesar de tudo isso que a cidade possuía, existia ali um povo que não negava a sua fé. Sofriam perseguições. Nessa igreja de Pérgamo, muitos morriam por causa da fé. Eram confrontados. Pessoas passavam privações. E eu fico olhando pessoas que sofriam tanto, mas não negavam a sua fé. Eram envoltos. Hoje você observa pessoas que por muito pouco negam a fé. Não é por causa de perseguição, não é por causa de, quem sabe, uma afronta, é simplesmente porque se entregam aos prazeres do mundo. Essa igreja era perseguida, era confrontada, pessoas eram mortas pela fé. Glória a Jesus. Mas você hoje tem a oportunidade, aleluia, de servir a seu Deus na cidade que você mora, no bairro que você mora. E você ainda encontra simpatizantes do Evangelho, ímpios que apoiam o Evangelho. Ainda encontra isso hoje em dia. E aí muitos, infelizmente, resolvem negar a sua fé, apostatar da fé. Aleluia. Glória a Jesus. E aí você observa nesse versículo de número 14, o Senhor mostrando o que ele tinha contra a igreja. Tenho, porém, contra ti poucas coisas, porque lá tem os que seguem a doutrina de Balaão. Quem era Balaão? Balaão era um profeta, não era israelita, mas era um profeta, envolvido em feitiçaria, em adivinhações. Foi contratado pelo rei Balaque para que profetizasse maldição contra Israel. Esse era Balaão. Estudos revelam, estudos dizem, né, que o Balaão, que já outrora, ele era até alguém fiel a Deus, mas se corrompeu e agora usava dessas práticas. E aí Balaque chama Balaão, contrata ele se vende para que proferisse maldições contra Israel, mesmo sabendo ele que não poderia fazer isso. Você vê isso, vê a história dele, livro de Números, capítulo 22. Ele sabendo que não poderia ir contra o Deus de Israel, mas ainda assim se vende para proferir maldições contra Israel. E ele não teve sucesso nisso. Foi repreendido. Posteriormente foi até morto por causa disso. Ele não conseguiu proferir a maldição para o povo de Deus. Aleluia. Mas nessa igreja tinha alguns poucos que seguiam essa doutrina. Glória a Jesus. E aí eu falo aqui, o qual lançava Balaque a lançar tropeços diante do filho de Israel, para que comessem os sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Então o que a doutrina de Balaão era essa. Eles buscavam praticar a idolatria e também a prostituição, a vulgaridade sexual. Então essas igrejas aqui, a igreja lutava contra, mas dentro da igreja tinha pessoas voltadas para isso. Você observa que Deus fala para a igreja: olha, você não negou meu nome, guardaste a fé, mas tenho poucos dentre vocês, alguns dentre vocês, que têm sido coniventes, têm adotado as práticas de Balaão. Aleluia. Irmãos, isso é muito sério, porque a igreja está caminhando.
Aqui Deus tem trabalhado. Deus tem feito grandes coisas nesse lugar. A igreja está buscando o Senhor. Deus tem ungido a sua igreja. Deus tem usado pessoas aqui dentro de forma poderosa. Aleluia. Deus tem propósito, tem cumprido seus propósitos. Mas, porventura pode ter alguém aqui dentro, ou algumas pessoas, que não estão envolvidos com Deus, que não estão adotando a palavra de Deus, mas práticas erradas, seguindo conselhos de outros, seguindo práticas mundanas. Então Balaão significa que eles adotavam, né, as práticas de Balaão, eles adotavam o que o mundo oferecia. A igreja inserida num local nocivo à fé cristã, onde o imperialismo romano dominava com seus conceitos, a igreja ali, mas alguns se contaminavam com esse mundo e adotavam essas práticas. Irmãos, tais pessoas que fazem isso atrapalham a obra de Deus. As pessoas prejudicam a si mesmas e prejudicam também o corpo de Cristo. Que ainda que a grande maioria, eu creio assim, tem buscado o Senhor, tem feito, mas esses poucos que fazem isso atrapalham o agir de Deus. Primeiro, que ele prejudica a sua própria vida, prejudica aos que estão em torno dele, e segundo, que prejudica a obra de Deus. Aleluia. Então você observa que nesse tempo já existia isso. Naquele tempo já existia isso nas igrejas. Hoje também existem tais práticas nas igrejas. Mas nós lutamos contra. Com fé em Deus, nós venceremos. A igreja do Senhor será vitoriosa. Aleluia. Infelizmente, alguns irão pagar o preço da idolatria, da prostituição, da vulgaridade sexual. Mas nós cremos que Deus, Ele é um Deus que redime as pessoas. É um Deus que transforma. É um Deus que resgata do pecado. Deus pode transformar vidas aqui dentro. Ele tem feito isso. Aqui você observa também a prostituição da fé cristã. Você praticar a fé cristã de forma errada. Por dinheiro. Pessoas que vendem seu talento, fazem troca de dinheiro. Pessoas que fazem a obra de Deus, né? Muitas pessoas pregam, cantam, fazem a obra visando retorno financeiro. Vai onde paga mais. Vai onde é melhor para ele. Vai segundo seus interesses para os lugares. Muitas vezes Deus quer levar para alguns lugares para transmitir a sua palavra, mas ele vai aonde seu coração humano aponta. Aleluia. Você vê isso hoje em dia, a prostituição da fé cristã. Aleluia. Vai cantar onde te oferecem mais. Vai fazer a obra onde é melhor recebido, com honras. Mas Deus, aleluia, Deus, Ele faz em nossas vidas coisas tremendas. Deus te leva por caminhos que muitas vezes você não entende. Te leva a lugares que às vezes você não vai entender. Aleluia. Mas no início, mas depois você vai compreender o trabalhar de Deus. Irmãos, eu conheço pessoas que foram em lugares difíceis de ter acesso. Foram lá e Deus o conduziu, e lá Deus fez uma grande obra, aleluia. E aquele lugar ficou regozijado com a glória de Deus. E aquela pessoa também foi recompensada porque seguiu a orientação de Deus. Glória a Jesus. E temos que vigiar com relação a isso. Essa igreja aqui, de Pérgamo, foi uma igreja transigente, tolerante. Ela tolerou aquela prática entrar naquela igreja. Tem que ser repreendido. Tais coisas na casa de Deus têm que ser repreendidas. Aleluia. Glória a Jesus. Eu não sei se você tem observado a maneira que Deus tem agido na casa de Deus, na sua casa. A forma como Deus tem trabalhado na sua casa. Não sei se você tem observado com detalhes. Mas, irmãos, Deus tem zelo por sua casa. Deus tem zelo por sua obra. Deus tem zelo por suas vidas. Deus tem zelo. E Ele não quer
o pecado cresça aqui dentro. Esses tais que praticam essas coisas, em nome de Jesus, vai ter um reencontro com esse Senhor Jesus e vai mudar de lado. Aleluia. Uma igreja que adotava essa doutrina, né? Balão, mestre, né? Você vê hoje, nesse tempo aqui, existiam nessa igreja mestres, pregadores, né? Corruptos, que levavam o povo a outras práticas, a uma fé não genuína. Você vê isso atualmente em muitas igrejas. Pregadores, ensinadores, que têm práticas corruptas e têm corrompido muitas igrejas. Muitas pessoas sendo levadas por essas práticas. Mas o que me alegra é saber que quando você é um crente em Jesus, aleluia, você fica atento à palavra de Deus, se alimenta do que vem de Deus e não se influencia com o que você vê de errado nas pessoas, mas você busca seguir a orientação de Deus na sua palavra. É muito comum você ver pessoas pregarem algumas heresias. Heresias são doutrinas antibíblicas, doutrinas que a Bíblia não concorda, né? Que está contrária à Bíblia. É comum você ver pessoas pregarem. Muitas vezes tem conceitos que aprenderam errados, com falsos mestres, pessoas que ensinaram errado, pessoas que muitas vezes até mencionam o Evangelho, mas com a mente cauterizada, aprenderam errado e continuam no erro, ensinando errado. Às vezes nós temos que corrigir algumas coisas que algumas pessoas falam, porque está contrário ao que nós aprendemos na palavra de Deus. Aleluia. Mas você tem que, é porque nós temos que entender, aleluia, que a Bíblia, irmãos, é um livro espiritual. Temos que entender que o Evangelho é coisa séria. Nós não estamos aqui brincando de ser crente. Isso aqui é coisa séria. O que Deus tem contigo é coisa séria. Deus não está brincando com você. Nós não devemos brincar com Deus também. Brincar com o Evangelho, brincar de ser crente. Não, temos que ser crente para ir morar no céu. Essa igreja aqui, infelizmente, foram tolerantes com essas coisas. Embora muitos fiéis estivessem entre eles ali, mas foram tolerantes. Aí você observa aqui no versículo 16. Aí vem a advertência. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Aleluia. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Se essas pessoas não se arrependerem, o próprio Jesus vai batalhar contra essas pessoas. Irmãos, ele está falando aqui que Jesus vai batalhar contra os crentes que estão trazendo o mundanismo para a igreja. Se arrepende, senão o próprio Jesus, com a espada da minha boca. Quem tem espada na boca? Jesus, pai de dois gumes. Nós falamos aqui. Então, esses crentes que têm que trazer o mundo para a igreja, a prostituição para a igreja, a idolatria para a igreja, o próprio Jesus vai batalhar contra esses crentes, para que não mais pratiquem essas coisas, porque a igreja é santa. Aleluia. A igreja do Senhor é santa. Ele não permite, não admite essas coisas. Aqui é um aviso. O Senhor avisa, né, a igreja: olha, arrepende-te, pois para de praticar essas coisas, porque senão eu virei a ti, eu mesmo vou batalhar. É por isso que nós precisamos falar que a obra é de Jesus, a obra é de Deus, é Ele que dá a direção, é Ele quem faz. Nós sabemos que algumas pessoas podem até tentar trazer o mundo para cá. Nós até pregamos, até falamos, mas no final é Jesus quem faz a obra. É Ele quem toca no coração, é Ele que transforma, é Ele que abate. Aleluia. É Ele quem faz. Nós temos a segurança de que Jesus está à frente de tudo, irmãos. Nossa missão aqui é pregar o Evangelho. Jesus tocou no coração, nós trazemos a palavra de Deus. Essa é a nossa obrigação. Mas nós temos a responsabilidade, nós confiamos, é que Ele que vai fazer.
Porque é Ele que é o Deus do possível. É o Espírito Santo de Deus quem vai convencer o homem do pecado, não sou eu. Aleluia. Ele quem vai fazer a obra. Ele que vai regenerar. Ele que vai resgatar. É Ele que vai curar, não sou eu. Temos que confiar nele. E aí você vê Ele falar na sua palavra que Ele vai batalhar contra eles, pessoas. É Ele que vai batalhar contra essas pessoas. Aleluia. E aí nós vamos ver no versículo 17 uma frase que é típica, né? É típica nas demais cartas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas uma advertência essa frase, deixa de ser uma advertência. Tem ouvidos para ouvir? Ouça o que o Espírito do Senhor diz às igrejas. Glória a Jesus. O que nos incomoda muitas vezes é nós estamos pregando a palavra de Deus, falando da palavra de Deus, aconselhando, e muitas pessoas parece que não seguem, parece que escutam, mas não ouvem. E nós nos perguntamos, nós meditamos, né? Ficamos meditando, mas meu Deus, por quê? Simplesmente porque estão alimentando a carne e deixando de alimentar o Espírito. A carne está forte, né? Bem alimentada, está gorda, e aí vai praticar as obras da carne. Mas o Espírito, muitas vezes, esse crente está raquítico, porque não é alimentado. É o crente que não ora, não lê a Bíblia, não ouve a ministração, não adora ao Senhor, não fala com Deus. Raquítico, espírito raquítico, não fala sobre Deus. Não tem como assunto a palavra de Deus na sua vida. O assunto muitas vezes são outros assuntos. Às vezes são assuntos promíscuos, que não edificam. E aí você vai crescer como? Vai praticar a palavra? Vai apenas ser ouvinte e não praticante da palavra de Deus. É o que acontece com essa igreja aqui. Com essa igreja acontece isso. Uma igreja que fica ali tolerante. Embora alguns não negam a fé, né? De uma forma geral, a igreja está de pé, né? Sem negar a fé, guardando a palavra, de uma forma geral. Mas lá dentro tem alguns praticando essas coisas. E aí há uma conivência com isso, com a igreja. Está ali no meio, se permite. Nada é feito. Glória a Jesus. Quem sabe muitos líderes dessas igrejas se sentem fragilizados, né? Fragilizados diante daquelas pessoas que são insistentes em cometer os erros. Glória a Jesus. Mas aí você observa também no final, o prêmio para essa igreja: ao que vencer, darei a comer do maná escondido e dar-lhe uma pedra branca. E na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Ao que vencer. Ao que vencer. Aleluia. Eu, pela misericórdia do Senhor, eu vejo uma igreja vencedora. Aleluia. Declare que você vai ser vencedor. Você vai atravessar essa situação que está vivendo. Você vai atravessar essa luta que você está vivendo espiritual e vai ser vencedor em nome de Jesus. Não desista, persevere, que a vitória vem para a sua vida. Naquele tempo, as pessoas que eram absolvidas de seus julgamentos, o juiz colocava uma pedra branca dentro do vaso. Aí na hora de relatar o veredito, relatar o resultado do julgamento, chamava a pessoa e tirava aquela pedra e mostrava aquela pedra branca. Quando tirava do vaso aquela pedra branca, significava que a pessoa estava absolvida, inocentada de suas falhas. A pedra branca também é usada como um ingresso para um banquete. Naquele tempo as pessoas usavam a pedra branca para algumas pessoas que foram convidadas para um banquete. Elas iam para aquelas festas, geralmente festas de gala, festas muito bonitas, muito boas. E lá na entrada apresentava essa pedra branca como símbolo de seu convite foi aceito. O que ocorre? E aqui tem todo um simbolismo, né? Toda uma simbologia para nossas vidas. Nós fomos justificados por Jesus.
você que vencer, vai receber uma pedra branca para você, que foi justificado. Jesus pagou um preço na cruz, e fala, esse aqui está justificado, porque eu paguei o preço por ele. Aleluia. E sabe o que você observa? É que você não foi inocentado, você foi justificado. É diferente. Você tinha um preço a pagar, você tem seus erros, você pecou, você errou, e por isso está destituído da glória de Deus. Mas Jesus falou assim, ó, olha, quanto custa esse aqui? Quanto custa os erros desse? Ah, é muito caro os erros desse. Não tem como pagar os erros. Eu pagarei um preço alto por ele. Eu pagarei um preço de sangue. Aleluia. Aí Cristo morre por você, verte o seu sangue na cruz por você, e aí você está justificado. Está aqui a sua pedra branca. Aleluia. Você recebeu uma pedra branca porque foi justificado por Jesus. E é por isso que você está aqui, porque já foi justificado por Jesus. E aí você recebe uma pedra branca agora, para você fazer parte, você ter acesso a uma grande festa. Aleluia. Glória a Jesus. Você já recebeu uma pedra branca. E você faz parte de um banquete espiritual, ao qual Jesus prepara para nós. Aleluia. Você sente a presença de Deus. Você está num lugar em que Deus está presente também. Aqui há um banquete espiritual que alimenta seu espírito, alimenta sua alma. Glória a Jesus. É por isso que você vai em certos cultos em que você não quer que ele termine mais. Ah, o culto está tão bom, isso aqui não pode terminar, não pode acabar. Aleluia. É porque você está num lugar onde Deus está presente. Isso aqui é um banquete, irmãos. Quando nós entendermos que esse culto que nós participamos é um banquete espiritual, nós viremos com mais prazer. Nós queremos mais cedo. Nós não vamos querer que nenhum desse culto termine, porque é um lugar onde Deus se preparou para você. E sabe o que mais? Antes de você chegar, o Senhor já estava presente nesse banquete. O dono da festa já estava presente nesse lugar. Aleluia. Aí você observa todos os domingos, às segundas-feiras, você está em casa se arrumando, né, para vir para a igreja. Aí você está lá, quem sabe, vestindo sua roupa, se perfumando, se penteando, para você vir para a casa de Deus. Calça o sapato, você vem caminhando para cá. E quando chega na porta, que você olha para dentro, se você olhar com um olhar espiritual, vai perceber que o Senhor já se faz presente na casa. Aleluia. O crente que se alimenta de Deus, o crente que se alimenta espiritualmente, ele se fortalece para vencer esse mundo. E só assim nós vamos conseguir vencer, se nos alimentarmos de Deus. Irmãos, você não vai vencer por vontade própria. Não vai vencer por esforço próprio. Coloca Deus nesse negócio, senão não dá. Senão não vai conseguir. Porque tem alguns que pensam assim: ah, eu sou muito esforçado, sou muito organizado, vou conseguir. Eu sou muito determinado, quando eu quero uma coisa eu consigo. Mas não é assim. Isso aqui é espiritual. Somente Deus na sua vida você vai conseguir. Não adianta você ser apenas decidido. Tem que ser convertido. Não tem pessoas assim? Eu decidi, para a minha vida eu quero isso. Decidi. Está decidido que eu vou ser um crente? Decidido que eu vou ser alguém de Deus? Aleluia. Está decidido que eu vou ser alguém que vai ter uma vida com Deus? Então decidi que serei um pregador. Decidi que vou ser um cantor. Decidi que eu vou ser um levita. Decidi que eu vou ser alguém que vai fazer isso na casa de Deus. Não. Coloca Deus nesse negócio. Senão você não vai resistir. Você, ó Senhor, se for a tua vontade, me levanta, Senhor. Se for a tua vontade, me usa na tua palavra. Pai, que é isso, segundo a tua vontade. Segundo a tua vontade, me usa no louvor. Segundo a tua vontade, me usa naqueles dons, Senhor. Aí quando você coloca Deus, aí sim, você se fortalece. Aleluia. E aí você vê, irmãos, que é assim. Sempre foi assim na palavra de Deus. Os apóstolos pediam a Deus. Os profetas se dependiam de Deus. Todos nós somos dependentes de Deus. Para você fazer o que faz na casa de Deus, você é dependente de Deus. Para eu ser pastor, eu dependo de Deus. Aleluia. Para nós vencermos esse mundo, só com Deus. Essa igreja tinha lá as pessoas fortes, não negavam Jesus, estavam ali, mas tinha no meio pessoas que não estavam conseguindo. Essas aí estavam negando a Deus, se aliando ao mundo,
permitindo que o mundo viesse para a sua vida e estava trazendo o mundo para a igreja. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas. Em nome de Jesus, nós possamos buscar estar mais próximos de Deus.